Vamos lá, pessoal. Aguardar só um pouquinho. O pessoal está entrando para essa segunda live nossa aqui do programa VO2 Pro Up. Legal, Anderson entrou. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo. Alex, seja bem-vindo, Alex. Daqui a pouco eu já começo a falar com vocês, né, sobre o tema que a gente vai estar desenvolvendo hoje, o bate-papo, né, que a gente vai ter hoje aqui nesse encontro nosso, que vem acontecendo todo domingo às 16h30 aqui no Instagram. Vivian, Carmen, sejam bem-vindos. Legal. Para quem não veio acompanhando essas lives, quem está entrando a primeira vez aqui, Sidney, seja bem-vindo. Para quem está entrando a primeira vez aqui, né, para estar acompanhando essas lives nossas, isso aqui é uma iniciativa que nós tivemos do programa VO2 Pro Up, de tentar ensinar para essas pessoas que estão iniciando no mundo da corrida agora, principalmente os que estão naquela transição da caminhada para a corrida, para que essas pessoas possam aprender conceitos básicos, né, para que eles possam conseguir correr melhor. Então, aqueles que às vezes têm um ritmo de corrida um pouco mais tranquilo, de repente ele começa a melhorar o seu ritmo de corrida quando ele passa a entender um pouquinho mais sobre esses conceitos. E nós tivemos uma live anterior a essa, que foi o primeiro conhecimento básico para se começar a correr mais e se cansar menos, que a gente falou um pouquinho sobre o VO2 treino. É interessante que vocês entendam também, quem está aí assistindo agora com a gente, que vocês entendam que como essas lives são direcionadas aos corredores de rua, né, aos atletas que estão aí, nós estamos sempre tentando passar dentro de um linguajar mais prático possível, aquilo que vocês consigam transferir para o dia a dia de vocês, né? Numa linguagem mais básica, porém, às vezes alguns conceitos que nós usamos aqui pode até ter aquele som assim de ser aterrorizante. O que é isso? Que bicho é esse, né? Mas a gente vai explicando o que significa de forma bem tranquila, para que todos vocês que estão aí nos assistindo, que vocês possam vir acompanhar com a gente. E quem não assistiu a primeira live nossa, que foi falando sobre VO2 treino, é muito interessante, entra no IGTV, assiste aquele conteúdo lá, porque aí vocês vão conseguir, com aquele conteúdo mais que nós vamos ensinar hoje aqui, falar hoje, vocês vão conseguir formar uma ideia mais completa, né, das questões que vão fazer vocês se cansarem menos durante o processo de corrida, ok? Tá? E hoje eu quero falar com vocês algo que é bem bacana. Dalgisa, tudo bem? Ótimo, legal. Angelina, Jane, que nós chamamos de ciclo cardíaco. Mas não vou ficar falando para vocês sobre as regiões do coração, formas muito técnicas de se entender isso, de forma alguma, tá? O que nós vamos querer que vocês saiam dessa live... Caiu aqui a conexão? Opa, voltei. Isso. O que nós queremos, né, que vocês entendam, tá? Voltou? Tá tudo normal, gente? Tudo normal? Eveline, tudo bem? Dá um ok se vocês estiverem me ouvindo. Ótimo. Faz o seguinte, aperta o coraçãozinho aí para eu saber se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver certinho, se a conexão está funcionando certinho, se caiu, se travou. Isso, legal. Bacana, tá? Ótimo. Então eu vou continuar aqui, mas hoje a gente vai falar sobre ciclo cardíaco, mas a gente vai tentar falar
uma funcionalidade mais prática mesmo. Só que é muito interessante que quando vocês vierem aí a entender um pouquinho sobre o ciclo cardíaco, vocês vão começar a entender durante a corrida de vocês, né, como que funciona toda essa questão, por que que o coração se cansa, né? Por que que o coração acelera e faz você se cansar? O porquê que é normal acontecer esse processo com o coração. E o porquê acontece isso tem muito a ver com o VO2 treino, que a gente viu naquela live lá, que está aí no IGTV, junto que eu vou falar hoje. Na verdade, um complementa o outro, assim como a junção das 5 lives que a gente vai estar fazendo todo final de semana, ela vai fechar depois, e quando vocês juntarem tudo, como passe de mágica, vai ser bem bacana, vocês vão passar a começar a correr sem se cansar o tanto que vocês se cansavam antes, tá? Antes de começar a falar de ciclo cardíaco, eu vou fazer um complemento um pouco mais específico dentro do que vocês viram no VO2 treino, e para quem não viu também. Quando eu falei sobre VO2 treino, eu falei que nada mais é do que aquela intensidade ideal que você tem no treino seu, né? Para quem faz aí corrida de rua, está começando a caminhada, vai começar a correr, vocês sempre têm que seguir um ritmo ideal para vocês. E cada um de vocês tem um ritmo que vai fazer com que vocês consigam fazer aquilo bem, certo? E isso, como eu comentei aí na live passada, vocês vão conseguir identificar de várias formas. Existem protocolos para isso, o treinador de vocês vai poder orientar vocês nesse sentido. E quem não tem treinador, né, eu expliquei uma forma básica de tentar identificar qual o ritmo que eu começo aí a praticar essa atividade. Mas esse VO2 treino, ele tem um significado mais específico, que ele vai representar 2 parâmetros básicos para que vocês consigam treinar dentro daquele ritmo de vocês. O qual esses parâmetros, eles têm a ver com um negócio que nós chamamos de débito cardíaco, mas não se assusta não, tá? Que eu vou explicar isso daí. E um negócio que nós chamamos de diferença arteriovenosa. Olha que coisa, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Mas não é não, tá? Na verdade, o nosso VO2 treino, ele vai ter uma relação muito direta à quantidade de oxigênio que eu estou deixando ali no músculo. E quando falta oxigênio nesse músculo, tá? O quanto que eu fiquei devendo para esse músculo. Então, quanto mais alto é esse débito, esse dever o oxigênio para o músculo que está sendo treinado, eu tenho aí um VO2 mais alto. Eu estou treinando num ritmo mais alto. E por que que isso acontece? Tá? Isso vai acontecer. E quando vocês sabem que isso acontece? Quando vocês têm aquela sensação de estar entrando em fadiga. Então, quando eu estou fadigando, eu estou correndo e o coração acelera, né, e dá aquele desespero todo, o que está acontecendo ali no seu corpo? Justamente você está aumentando o quanto de oxigênio você vem devendo para esse músculo que está sendo utilizado. E daí o porquê nós falamos tanto em se treinar especificamente dentro de um ritmo que é ideal para você. Quando eu descubro esse ritmo, que começa a acontecer? Esse débito cardíaco, né? E essa diferença arteriovenosa, que é a troca que se tem aí de gases, depois eu explico isso para vocês, isso tudo aí entra em um equilíbrio. É como se fosse assim, tudo que eu estou levando de oxigênio para esse músculo está sendo utilizado e aí ele continua a trabalhar. E tudo que eu continuo a levar para ele, ele continua sendo utilizado. E dessa forma, eu vou ter aí um ritmo que é ideal para mim, para eu não me cansar tanto. Quando a gente pensa em treinamento, isso é bem legal. Quando a gente começa a pensar em treinamento, a gente começa a tentar a levar esse nível de débito de oxigênio um pouquinho mais alto, para que o corpo comece a melhorar essas funções. Mas não é assunto para isso hoje, tá? Hoje, o interessante de vocês entenderem é o mecanismo, ou seja, né,
o nosso ciclo cardíaco, o mecanismo que faz tudo isso acontecer. E de forma simples, o ciclo cardíaco ele funcionaria da seguinte forma. Olha que interessante. Vocês vão estar imaginando, Robson, tudo bem? Sejam bem-vindos. Você vai estar imaginando, né, que eu tenho ali o nosso coração, e o coração nosso ele é uma bomba. Né? Quando ele manda sangue, quando ele faz uma contração, né, que nós chamamos sístole no sistema cardíaco, mas vocês não precisam decorar nada disso. Mas quando eu faço uma contração ali do meu músculo cardíaco, do meu coração, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar sangue para todos aqueles músculos que estão necessitando de oxigênio, porque o sangue vai carregar esse oxigênio. E aí ele vai levar esse sangue, vai fazer circular, ele vai passar por todos os músculos que estão tendo essa necessidade, vai retornar para o coração e aí esse coração bombeia novamente. E nesse processo todo eu tenho um ciclo que nós chamamos de ciclo cardíaco, o qual ele sai de coração, músculo, coração. Existe um outro processo que acontece aí, mas nós vamos falar na próxima live, quando a gente for falar de ciclo respiratório. Mas, de modo geral e bem simples, é interessante vocês entenderem que o nosso ciclo cardíaco vai ser responsável por fazer com que o oxigênio, o qual a gente está respirando ali no processo ventilatório nosso, com que esse oxigênio ele chegue a todos os músculos que estão sendo utilizados. E olha que bacana, dentro desse processo aí do ciclo cardíaco, nós temos algo que é a diferença arteriovenosa. Olha que legal isso daí, tá, gente? E o que seria a diferença arteriovenosa? Não precisa decorar o nome, eu quero que vocês entendam como funciona o organismo de vocês, porque no final das lives, quando a gente juntar tudo, vocês vão conseguir correr e ter as sensações disso tudo está acontecendo. E aí vocês vão ter a condição de dominar o corpo de vocês, diante do cansaço. Essa diferença arteriovenosa, ela seria o quê? Seria o quanto esse músculo recebe, captura de oxigênio desse sangue que está passando. Olha que interessante, tá? Vamos supor que num bombeamento ali que o coração faz, o coração vai, pum, bateu ali. Ele vai mandar um sangue para passar por todo o corpo e vocês estão ali, né, na caminhada ou na corrida de vocês, certo? Até aí tudo certo. Então comece a imaginar agora, comece a pensar o seguinte, que esse sangue ele vai sair do coração e vai passar por todos os músculos. E vamos supor que dentro desses 100 ml de sangue que foi bombeado aí no batimento cardíaco, vamos supor que aí dentro tinha ali mais ou menos uns 20 ml de oxigênio. Olha que bacana. E aí ele vai passar esse sangue todo, vai chegar até os músculos. Essa musculatura, vamos supor que essa musculatura, ela fez uma captação de oxigênio que estava nesse sangue, o qual é condizente ao ritmo que você estava ali correndo, tá? E quando esse sangue começou a voltar de volta ali no coração, o que aconteceu? Ele voltou com 15 ml. Então ele chegou com 20, distribuiu ali o oxigênio, né, para essas musculaturas específicas e retornou com 15. O que significou? Significou aí que ele teve uma diferença aonde ele deixou oxigênio no músculo e retornou com 5 ml a menos. Ele teve ali um débito de oxigênio, ele voltou com menos. Então, nesse processo, o qual a gente tem a troca arteriovenosa, que nós chamamos, ou diferença arteriovenosa, tá? É o processo em que o sangue sai do coração carregado de oxigênio, no exemplo dado eu falei em torno de 20 ml aí, ele deixa ali uma quantidade que o músculo precisa e ele vai retornar para o coração, só que com menos oxigênio do que ele chegou na musculatura. Como ele chega com menos,
nós falamos que ele retornou para o coração com um débito. E o que é débito, né? Vamos pensar. Quando a gente fala em débito, quando a gente está em débito ou em banco, ou seja, onde for, significa que a gente está devendo algo. Nesse caso, o que está sendo devido aqui? Oxigênio. Né? O que está faltando? O que a gente tem que pagar? Para quem que a gente está pagando? Para o músculo. O músculo, no caso, seria o banco. Né? E quando a gente tem um débito de oxigênio, significa que a gente está devendo oxigênio para esse músculo. E eu pago isso com sangue, enviando sangue para essa musculatura. Olha que interessante. E aí esse sangue retorna outra vez, chegou ali no coração. Agora imagine você, se utilizando, só que isso eu vou falar na próxima live, se eu utilizar o meu sistema respiratório e tudo mais, só que se eu não carregar de oxigênio esses 5 ml que faltava para levar ali para a musculatura novamente, o que vai acontecer? O sangue chega ao coração, quando ele voltar para os músculos novamente, simplesmente ele vai retirar ali mais 5. Isso se eu estiver no mesmo ritmo sempre. Olha que interessante. Só que vai chegar um momento que simplesmente, se eu começar só a tirar o oxigênio, né, o músculo só começar a captar o oxigênio e eu não repor esse oxigênio, eu começo a aumentar o meu débito de oxigênio. O que era 5 ml no primeiro ciclo ali, se ele passar 2 vezes sem eu reabastecer com 20 ml, como foi o exemplo dado, ele já vai ter ali 10 a menos. E assim por diante. E nesse mecanismo é que a gente começa a entender que o meu coração, ele acelera mais, que parece que vai sair pela boca, unicamente porque eu comecei a aumentar o meu débito de oxigênio. Porque quando ele volta ali para o coração vai ter 2 possibilidades de pagar esse débito, né? De dar sangue para esse músculo aí carregado de oxigênio. Ele vai ter 2 possibilidades. Ou ele vai ter que aumentar o batimento cardíaco, bater mais vezes para fazer aumentar a quantidade de sangue indo aí para esse músculo, ou ele vai ter que, em uma batida única, fazer um aumento grande, jogar de uma vez só mais sangue para esse músculo. Então ele tem essas 2 possibilidades de estar fazendo para não entrar em débito com o meu músculo. E nessa questão, o coração começa a aumentar o batimento cardíaco, ele começa a aumentar o volume de sangue que é ejetado ali. E isso é bem interessante, porque a partir de agora, olha que legal, quando vocês perceberem que de repente o coração começa a acelerar demais, principalmente vocês que estão começando agora na corrida, ou quem já corre e está tentando aumentar a velocidade, o que está acontecendo aí nada mais é que você está aumentando o seu débito de oxigênio. E com isso, o seu coração está tentando fazer de tudo para conseguir compensar isso, para tentar ajudar esse músculo. E ele simplesmente acelera. Então, se vocês são saudáveis, né? Se vocês praticam uma atividade física, se não tem nenhuma patologia cardíaca, né? Se não tem nenhuma questão que esse aceleramento cardíaco aconteceria devido à patologia, vocês podem ficar tranquilos nessa questão, porque o coração deveria acelerar. Olha que interessante, se eu estou então no mesmo ritmo sempre, e o meu músculo precisa sempre da mesma quantidade de oxigênio, e eu continuo tendo débito de oxigênio, fazendo aí ele entregar cada vez menos oxigênio, significa talvez que o meu processo respiratório não está correto. Significa talvez que a minha respiração se perdeu nesse caminho todo. Significa talvez que eu não estou conseguindo reabastecer esse sangue que voltou com débito de oxigênio para o coração, reabastecer ele novamente
de oxigênio. Olha que bacana. E aí o coração vai ter que se virar. Ele vai ter que acelerar mais. E esse contexto todo nós chamamos de ciclo cardíaco, que é o mecanismo, a parte funcional que vai fazer com que você entregue o oxigênio para o músculo. E por que ele é ideal, corredor de rua? Por que ele é essencial para quem está começando a querer correr mais e se cansar menos? Por que é interessante entender ele? Por que é interessante quando você estiver correndo, você conseguir realmente visualizar esse processo acontecendo? Saiu do coração, foi para o músculo, entregou oxigênio, voltou com menos oxigênio, tá? E se eu não repor, o coração vai acelerar. Por que é interessante eu entender isso daí? E qual a ligação disso daí com o meu VO2 treino? Tá? É interessante porque se eu estiver correndo no ritmo ideal, o qual eu não crie débito de oxigênio, o qual eu tenha possibilidades de, na minha respiração normal, eu conseguir suprir de oxigênio esse músculo, eu passo a não me cansar. E lá na primeira live nós falamos, antes de falar de VO2 treino, a gente comentou sobre VO2 máximo. E olha que bacana, o que eu falei sobre o VO2 máximo para quem estava na live, mas para quem não estava, vai estar vendo agora e tem aí a possibilidade de ver lá no IGTV essa primeira live. Eu falei que quando a gente está entrando já no limiar ali do VO2 máximo, é o momento que eu hiperventilo, que eu começo a me cansar muito, que o coração acelera demais e que eu começo a aumentar o processo respiratório. Agora, você entendendo esse processo do ciclo cardíaco e do débito cardíaco junto com a diferença arteriovenosa que nós chamamos, você começa a entender que o VO2 máximo é o ponto ali o qual eu perco o controle, o qual meu corpo não tem condição mais de estabilizar isso que aconteceu, de eu não conseguir pagar o débito. Porque aos poucos eu vou pagando o débito, eu vou pagando, e de repente não dá mais se eu aumento muito a minha velocidade. E isso vai acontecer justamente porque você não está no seu ritmo ideal. Mas quando se trata de VO2 máximo, na verdade eu quero chegar ao meu limite, eu quero realmente sair daquilo que é ideal. Porém, quando eu tenho o meu VO2 máximo, que eu falei na última live, eu também tenho a possibilidade de achar qual seria o meu VO2 treino. E quando eu treino no meu VO2 treino, naquele ritmo que é ideal para mim, simplesmente esse descontrole desaparece. E eu entendendo do meu VO2 treino, mais o ciclo cardíaco, que é o mecanismo que vai fazer o VO2 treino funcionar de forma correta, eu começo a já entender o segundo ponto aí, que vai fazer eu me cansar menos durante a minha corrida. Já pensou agora se você tivesse uma possibilidade, Olha que legal. E eu falei até na primeira live para vocês irem treinando isso, de descobrir qual é o ritmo ideal para vocês estarem fazendo a corrida de vocês. Tá? Esse ritmo ideal, agora vocês começam a perceber que é um ritmo o qual não vai provocar o descontrole, ou seja, ele vai criar o débito cardíaco, o que você tem que pagar para o músculo ali, mas ele também vai ser uma intensidade que você tem a capacidade de, na sua respiração, você suprir esse débito cardíaco, você abastecer novamente de oxigênio esse sangue que está indo ali para o músculo. Tá? Se você descobre esse ritmo ideal, já é um ponto-chave para que todo o resto que eu vou ensinar nas outras 3 lives que faltam, para que você consiga conectar a esse ritmo e fazer você se cansar menos. Mas agora, nesse momento, entendendo o ciclo cardíaco, você já vai começar a pensar assim na sua corrida. Olha só, se meu coração está acelerando, eu estou entrando em débito. Então, eu tenho que ou tentar fazer minha respiração controlar isso para levar oxigênio,
Ou pode ser que o meu ritmo não esteja no VO2 treino, no meu ritmo ideal. Mas entenda que isso que eu estou falando para vocês, aonde vocês vão estar utilizando esse recurso de aprendizado, de entendimento? É às vezes quando eu vou querer ir para uma prova de rua. Na prova de rua, a gente tenta ter o domínio sobre o corpo para não se cansar, para não entrar em fadiga. Já no treinamento, eu faço o contrário. Quando eu estou treinando para melhorar a minha corrida ou para sair de uma caminhada, para ir para uma corrida, eu começo a provocar esses limiares lá em cima, né? Esses limiares que vão provocar esses pequenos débitos cardíacos. Lembra? Na nossa primeira live, lá no primeiro encontro, foi bem legal que eu falei sobre limiares importantes de intensidade. Então, quando eu descubro qual é o meu ritmo máximo, e eu falei assim, existem vários protocolos, o seu treinador pode colocar isso para você, tá? Mas também eu posso descobrir de formas aí, sem estar colocando mLs, nada disso, né? Apenas saber, ó, o meu ritmo máximo é esse. E eu falei para vocês que quando eu provoco, se eu sou saudável, se eu não tenho nenhuma patologia, se não existe nada de complicação mais séria aí para eu estar treinando, quando eu treino a limiares, a gente chama anaeróbios, ou seja, próximo dos 85% do meu ritmo de VO2 máximo. Então, um exemplo, né? Vamos supor que eu identifiquei que o meu máximo, meu limite foi fazer ali uma velocidade de 10 km por hora. Tá? Vamos supor que é isso que aconteceu, 10 km por hora. Eu começo a fazer o meu treino, se eu quero um rendimento maior, eu posso colocar aí a 85% disso. Então, 8,5 km por hora seria uma velocidade o qual, tá? Eu iria provocar pequenos débitos de oxigênio, ou seja, quando o músculo pega o oxigênio, né? E volta lá para o coração com menos oxigênio, ele tem que ter um esforço para suprir isso outra vez, tá? A 85% seria a intensidade, o qual eu começo a provocar isso, mas de uma forma que eu ainda consiga ter um controle. Para quê? Para que o corpo se torne mais forte. Então, quando eu estou treinando, né, aquele exemplo que eu dei na outra live nossa foi justamente para vocês começarem a melhorar esse ritmo. Mas, se você está começando agora e você quer simplesmente ter o controle da sua corrida, para você sair, sabe aquela marchinha gostosa que simplesmente para gerar transpiração e tudo mais, vocês têm que estar indo num ritmo o qual eu não provoque tanto débito cardíaco, o qual eu consiga fornecer o oxigênio, volto sem oxigênio para o coração e a minha respiração normal ela consiga suprir isso daí. Porque se eu faço isso, eu não entro em fadiga e eu vou perceber que a minha corrida ela vai se tornar mais constante. E se antes eu conseguia 1 minuto fazendo a corridinha, 2 minutos, eu começo a correr mais e mais e mais e mais tempo. E igual eu falei, não se preocupem se você corre a uma velocidade de 10 km por hora, de 15 km por hora, de 6 km por hora, de 5 km por hora. A velocidade não tem nada a ver com estar correndo ou não estar correndo, tá? Estar correndo consiste no padrão único de ter a trajetória aérea durante o processo. A velocidade não tem nada a ver com isso. Então, isso que nós estamos ensinando aqui é justamente para fazer você aprender a dominar esses mecanismos, o qual vai fazer você se cansar menos, criar menos débito de oxigênio. E isso é muito legal, que vocês podem usar nas provas de vocês, quem vai participar de corrida e tudo mais, tá? Agora eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Vocês estão conseguindo me entender aí até agora? Faz um joinha aí se vocês estão me entendendo. Todo mundo aí que estiver me entendendo o que eu falei até agora, dá um ok.
Ótimo, legal. O pessoal está respondendo. Bacana, tá? Isso. De forma geral, então, gente, eu gostaria que vocês... Isso, legal. Eu gostaria que vocês simplesmente entendessem o quê? Com essa segunda live é fechar o seguinte, que eu tenho que ter um ritmo ideal para eu fazer o meu treinamento, tá? E esse ritmo é que vai fazer com que eu não gere o débito de oxigênio. Sendo assim, eu já começo a entender como eu posso fazer para eu correr mais e se cansar menos, tá? E é bem interessante quando a gente entende esse processo. Os outros processos que nós vamos ensinar nas próximas lives, que é o ciclo respiratório, ele vem para ensinar, e é isso que vai ser bem legal, tá? A gente vai ensinar para vocês como que vocês vão estar conseguindo a colocar a quantidade de oxigênio ideal para vocês suprirem esse débito aí de oxigênio que vocês têm e que faz com que vocês não consigam correr de forma constante. Então, quando vocês entenderem esse próximo processo, que é domingo que vem que a gente vai estar fazendo isso daí, vai fechar um grande padrão aí para o treinamento de vocês, para a corrida de vocês. Isso que eu falei para vocês da live 1, quem não assistiu, assiste a live 1, junto com isso que eu falei agora, eu gostaria que vocês começassem num treino que vocês forem fazer, numa corrida que vocês forem fazer, que vocês começassem durante a corrida sentir isso e começar a olhar para a corrida de vocês já com aspecto entendendo o que está acontecendo. Comece a fazer o treino e a corrida já olhando para esse princípio, que eu estou tendo um débito, que eu estou tendo uma quantidade de oxigênio que deixo e está faltando. Olhe para esse princípio. Agora, tá, que a gente explicou essa primeira parte aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês, para quem quiser, tá? Eu vou abrir aqui para vocês para perguntas sobre esse assunto que a gente falou aqui, tá? Somente sobre esse assunto que a gente falou. Quem quiser, tá, fazer perguntas sobre esse assunto, pede aí uma solicitação, tá? Pede a solicitação que aí eu vou chamar para estar falando aqui ao vivo com a gente e esclarecendo a dúvida aqui. Ninguém tem dúvida? Ótimo, legal, tá? Bem, essa parte é bem básica mesmo, tá? Que teria que falar hoje aqui com vocês, mas é legal vocês irem colocando em prática essas percepções, essas ações aqui. Eu vou fazer o seguinte... Alex, você quer falar alguma coisa? O Dr. Alex faz parte do programa VO2 ProUp também e eu acho que ele deve estar por aí. Quer falar alguma coisa, Alex? Pede a solicitação para você, se você quiser complementar alguma coisa de hoje. Bem. A Simone está por aí também. Deixa eu ver aqui. Tem alguém chamando. Deixa eu dar uma olhada. Opa! Fala, Cleiton. Tudo bom, Alex? Tá me ouvindo? Você tá bom, meu querido? Tudo jóia? Que aula, hein? Que show de aula é essa, hein? Hoje teve que ser mais... Teve que segurar um pouco, né? A gente queria falar mais, mas não pode, porque senão fica muito complicado. Deixa eu mudar um pouquinho a posição aqui.
Olá, pessoal. Para quem está assistindo essa live pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Alex, eu sou fisioterapeuta e meio louco do Sistema VO2, né, Cleiton? Sim. Você trabalha não só com as questões físicas, né, que estão relacionadas a... Ó, pessoal, você me desculpe, eu mordi a língua, eu tô com machucado na língua aqui, então se eu estiver meio babando na hora de falar, vocês não estranham não, viu? Eu não estou ficando tão louco assim, não. Mas eu faço essas correlações não só com as partes físicas, mas também com a interação da nossa mente e as reações do nosso corpo. E Cleiton, que bacana que você colocou aí esse esquema, né, que a gente tem que entender de alguns aspectos durante a corrida. Principalmente para evitar a gente abandonar a corrida, porque a gente não conhece que isso pode acontecer. Né? Às vezes o coração está acelerando, está indo lá na boca, né? E você está falando, eu acho que isso não é feito para mim, eu devo ter algum problema, né? Está acontecendo alguma coisa de errada, então quer dizer, como é que eu vou fazer? E a pessoa acaba abandonando por desconhecimento. Então é muito bacana isso que você está falando, está colocando pessoal, para que eles possam perceber o quanto de reações o nosso corpo vai ter e quais delas são normais, né? Só que não é normal você ficar batendo a cabeça com o mesmo tipo de reação que está te dando um certo desconforto e você não sabe por quê. Porque isso vai fazer você deixar de fazer uma atividade física que é importante para você, que é simples, que é fácil e que tem conquistado a galera aí no mundo inteiro. O Cleito, 11 milhões de pessoas só no Brasil. Só no Brasil, 11 milhões de pessoas que já correm, né? Que já fazem isso. Eu não estava dormindo não, pode ficar tranquilo. Esse é cara de domingo mesmo, tá? Ô Cleiton, mas falando nisso que você disse, me lembrou um pouco dessa parte que eu trabalho dentro do sistema VO2, que é justamente o que pode me atrapalhar por eu não conhecer, deixar ali de fazer esse exercício que é super legal, né? E você falou, nossa, quando você sabe que seu coração está vindo na boca, é porque você está chegando no seu limite, está mostrando, né, aquele patamar aonde você quer chegar, e é legal que isso vai fazer você ficar mais forte cada vez que você alcançar isso. Mas sabendo o que está fazendo, isso é muito bacana. Mas aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, nossa, o Cleiton está falando de uma coisa, a gente conhecer o nosso corpo, e aquela preguiça que dá para você levantar e correr. Agora que tá frio, né? Agora que o tempo muda um pouco, né? O que você acha que o seu cérebro vai fazer se você não souber como ele funciona? Né? Ele vai saber, ele vai fazer aquilo que ele já sabe, que é dormir, que é ficar no sofá, que é não querer fazer nada. E se você entender um pouquinho mais de como funciona tudo isso e não ser pego de surpresa para deixar de fazer o que você quer, é legal talvez você se antecipar um pouquinho, com um pouquinho mais de conhecimento. E aí, sabe aquela história que é de deixar o tênis do lado da cama? Deixar a Sim. roupa do lado da cama? Ou tem gente que já dorme com a roupa que vai correr, para não ter aquela desculpa. De repente pode ajudar você que está aí começando a fazer atividade física, né, e está aí nesse movimento de entender como o seu corpo funciona, não só o seu corpo, seu coração, como o Cleito disse aqui hoje, mas também a sua mente, facilitar que isso aconteça, facilitar que, né, você vá lá para a rua. Outra coisa muito bacana, Cleito, é você já se visualizar correndo. E não só com isso, se visualizar correndo e ver os benefícios que isso vai trazer para o seu corpo, né? Ou em outros benefícios que possam acontecer. Então, quando a gente já projeta isso, fica melhor ainda, né? Fica mais fácil para a gente conseguir levar isso para frente. Quem sabe aí preparar uma música no despertador, daquela bem animada, né? Porque aquele pé, pé, pé do despertador não encanta ninguém, cara. Agora vai que você acorda lá com Despacito, com algo nesse sentido. Aí Eu acho, animo. eu acho que você ia acordar mais animado, não, Cleiton? Eu acho que era perigoso você sair correndo ao invés de correr. Então, mas já vai para o incentivo de fazer isso, né? Mas de qualquer maneira, é, a gente tem que ir para a pista, tem que correr, tem que se permitir a fazer esses exercícios. E o sistema VO2 Pro está aqui justamente para facilitar a vida dessas pessoas, né, que estão aí com vontade, né, de fazer uma atividade simples, que você possa praticar ao ar livre, segura, né, sem aglomeração nesse momento. Né, ou, olha lá, diz que você vai colocar o Tiririca para correr lá, Cleiton. Isso significa que eu sou feliz, né? Então, aí, ó, né? Não vai faltar risada, né? Mas para você que está querendo fazer
essa atividade que seja simples, mas que tenha muitos resultados positivos para a sua saúde, né? Mas sempre respeitando, igual o Cleiton está apresentando aqui, o seu corpo, sabendo qual é o limite para que você fique melhor e ao mesmo tempo também respeitando os aspectos da sua mente. A gente sabe que isso é muito importante para você continuar fazendo algo que é legal. A gente está aqui à disposição para poder passar um pouquinho hoje de informação, semana que vem tem mais. Se você olhar lá nas páginas do VO2, tem muito conteúdo lá, cada vez vai ser disponibilizado mais. E aproveitar aí o que esse cara fantástico está falando para vocês, que é o Cleiton, tem para oferecer e trazer para vocês com o maior carinho, com maior segurança, né, com uma dedicação assim, que eu não conheço o outro que faça da maneira que você faz, para que as pessoas realmente recebam isso, né, e aproveitem para a vida, porque quem está com você, quem já recebeu as suas orientações, quem já correu com você, sabe o quanto é especial e quanto é diferencial o trabalho que você faz. Então, bora aí botar essa galera para correr, né? E curtindo, né, que é o melhor das coisas, curtindo o seu corpo, as modificações, as reações, né, dando risada do samba que vai vir no seu coração na hora que você estiver chegando nesse limite aí, é bem legal. É legal, isso daí que o Alex falou, né, me faz pensar um negócio que é muito interessante, que me motiva muito quando eu saio para os meus treinos. Por mais que ultimamente eu estou um pouquinho parado, mas de vez em quando eu saio para os meus treinos também. E uma coisa que me motiva muito é realmente ver essas questões acontecendo. Mas porque eu conheço, né? Então, e aí é bacana que eu começo a ver toda a reação. E isso pode ser uma grande motivação, porque você está vendo aquilo acontecendo, e se entender, você é capaz de dominar aquilo por completo. Tem uma coisa que é interessante, né, Alex, que às vezes quando eu participei de algumas corridas com alguns alunos, né, que são da região nossa aqui, e mesmo eu às vezes um pouco ainda fora das pistas, né, mais no segmento realmente de ensinar e tudo mais, eu ia correr com eles e eu corria basicamente de igual para igual. Né? E aí eles falavam, como que pode, né? O gordinho, né? Correndo assim. E aí o interessante o que me fazia correr é justamente conhecer o meu corpo, conhecer esses mecanismos. E eu sentia também a hora que o coração parecia que ia explodir, né? Eu tinha todas as sensações que um corredor tem, mas eu sabia como equilibrar isso, como controlar isso, porque eu tinha o conhecimento, que é o que nós o tempo todo ensinamos dentro da plataforma VO2 Pro, e que agora, nesse conjunto de lives, né, o qual começou desde a semana passada, é o que a gente quer que eles façam, né? Quer que realmente eles sigam isso aí, porque eles também vão conseguir dominar por completo. E do nada, igual eu falei, parecendo um passo de mágica, pessoas que às vezes não conseguiam correr vão começar a correr. Só que tem que entender, né? Tem que praticar, tem que ir realmente para a corrida mesmo e sentir e colocar essa teoria em prática. A Eveline falando, não é, Eveline? Mas, e o mais legal disso, né, o Alex fez eu pensar numa coisa bem interessante, que é quando ele fala a mente entendendo sobre isso e a preparação para ir correr, né? Se as pessoas passam a dominar melhor isso, imagine se depois começam a também ter entendimento de a mente, você conseguir aí, né, fazer a mente processar tudo isso. Só que você só consegue se você conhecer. Não tenha dúvida. Eu imagino como era antigamente, ou tem gente que ainda faça isso, que é você fazer o mesmo percurso, ao mesmo horário, a mesma velocidade, todo dia a mesma coisa, sem saber o que está acontecendo. Você vai durar talvez 1, 2 semanas fazendo isso, mas depois você não tem participação ativa desse processo. Porque você não sabe o que está acontecendo, né? Agora, quando você entra nesses parâmetros, e aqui você falou hoje do coração, vão ter outros parâmetros que vão ser passados, né? Você começa a observar e agir, né, ativamente com isso. Aí você vai começar a perceber o tênis que você está usando, se o tênis é legal ou não para você, porque agora você está prestando mais atenção nesse mundo. Você vai prestar atenção em horários, em alimentação, você vai começar a realmente viver a corrida, viver aquilo que você está fazendo, né? E não simplesmente ir lá fazer por fazer, e isso acaba não conseguindo, né, ter resultados positivos para você.
Olha lá, ele tem que correr no mínimo 10 quilômetros com você, Eveline, para gastar o bolo que você fez. O Cleiton tá denunciando você. Você ganhou o bolo e não falou nada, pô. Sim, Eveline, fazer um merchan aqui. A Eveline tá fazendo os bolos bons. Mas, Nossa, que legal. Eveline, ainda bem que ela é da região de Presidente Prudente aqui, né? Pertinho da gente. Legal. Mas é isso aí, gente. Alex, quer falar mais alguma coisa? Tranquilo, pessoal. Um grande abraço para quem está assistindo a live aqui ao vivo, para quem vai assistir depois. A gente está sempre à disposição desse mundo, né, principalmente de atividade física ligada à caminhada, à corrida, de uma forma segura, orientada, pensada e sentida, principalmente. Então, se vocês tiverem dúvida, vão mandando para a gente. Se você acha que alguém precisa desse tipo de informação, né, que está precisando do empurrãozinho, compartilhe essa live com as pessoas, né, que elas precisam saber disso, porque isso vai facilitar aquilo que é primordial, que é básico. Qualquer médico que você vai, qualquer pessoa que trabalha na área da saúde vai falar para você que a atividade física é extremamente necessária para você. E talvez você não quer ir lá começar a fazer um esporte que você nunca fez na vida, que é mais complexo, mais difícil, mas caminhar você sempre caminhou, e você pode ir um pouco mais rápido, e com mais orientação você vai mais rápido, de repente você está conseguindo, né, chegar a momentos, a pontos que você nem imaginava. Seja de forma competitiva ou não, seja só para superar os seus limites, mas isso é que vai fazer um grande diferencial na sua vida e continuar fazendo alguma coisa que é básico. É básico igual a comer, é básico igual a pensar, né? A gente foi feito para caminhar, para correr, não para ficar parado. Então, a gente tem que colocar o pé na pista realmente e sentir isso, né, no corpo e na mente. Beleza, Cleiton? Alex, obrigado aí por estar aí com a gente. Tá? Antes só de fechar aqui a live, só fazer um resumo aí de algumas questões. Para quem está aqui nessa live, não assistiu a primeira, assista para complementar esses entendimentos, tá? Mas resumidamente, até aqui é entender que você tem que ter um ritmo ideal, que é só para você, porque se você passa dele, você cria débito cardíaco, e quem faz todo o mecanismo de ligar esse acionamento é o ciclo cardíaco. É através de o quanto você oferece de oxigênio e o quanto você fica em débito com esse músculo. Ok? Entenda só isso. Por respeitar isso, né, Cleiton? No mundo da corrida você quebra, literalmente. Quebra. É isso aí. E é legal, o Alex falou em quebrar, eu tô querendo parar lá, mas não tem jeito, né? Mas, uma dica, tá, gente? Olha que bacana. Quem tá ouvindo aí, se de repente vocês passam do lado de um corredor de rua, numa prova de rua, que seja, e de repente você percebeu que ele está hiperventilando, que ele está assim, ó. Eu sei que chega a ser uma maldade, né? Mas se você falar para ele, vamos comigo, ele não vai ter condição de ele retornar e oferecer o oxigênio para pagar aquela dívida que ele está tendo com aquele músculo naquele momento, que ele está em débito. Não entrega o ouro não, Cleiton, não entrega o ouro não, que o pessoal vai começar a fazer isso. E aí você quebra o outro, né? E tem gente que faz isso nas provas, né? Fala assim, vamos comigo. E aí ele quebra você. Você Acha que é um incentivo, ele está te quebrando. Quebra. Não tem jeito. Débito cardíaco, se você dever e não pagar, você tem duas opções. Ou você diminui seu ritmo, ou você quebra. Beleza, gente? Vamos fechar aqui essa live de hoje. Agradeço a todos. Aí tem pessoal que fazia muito tempo que eu não via. Aqui, Simone, tem outros que foram aparecendo, mas às vezes passa rápido pra gente. Mas gratidão por vocês estarem com a gente. Domingo que vem vai ter aí a live nossa de ciclo respiratório. E com certeza, entendendo isso aí, vocês vão fechar esse mecanismo para conseguir cansar ainda menos. Beleza? Beleza. Até mais, pessoal.